Aqui no Brasil, a gente tem hoje várias infraestruturas que nasceram como serviços pontuais e se tornaram infraestruturas públicas digitais. E a gente tem também infraestruturas que nasceram já se auto-intitulando infraestruturas públicas digitais. Até porque o tema avançou e amadureceu, Exato. né? E isso de você nascer já com o conceito de infraestrutura pública digital, acho que muda totalmente a forma que é construído, né? Por exemplo, CPF e CNH. Isso não era considerado uma infraestrutura pública digital. Então, para ela ser integrada em outros serviços, precisou de uma atualização tecnológica, uma readequação ali de infraestruturas tecnológicas, de linguagem, de programação e tudo mais, para ela se adaptar ao mundo moderno. Quando a gente fala sobre serviços que já nascem como infraestrutura pública digital, a gente está falando já que desde o D0, ele já é pensado para ser algo que vai ser utilizado como uma plataforma, ou seja, que vários outros serviços vão surgir dali, e principalmente ele já é pensado para o longo prazo, ou seja, ele não é pensado para resolver um problema pontual, como uma CNH. Ele é pensado para ser explorado em outros casos de uso. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Fintech Talks, seu programa sobre inovação financeira, fintechs e afins, ou seja, tudo aquilo que orbita esse mundo, que fala também sobre tecnologias emergentes, IA. Meu nome é Bruno Diniz e hoje eu estou com um episódio aqui com um amigo. Provavelmente vocês que assistem aqui o Fintech Talks de longa data já viu ele em várias posições aqui. Ele já foi co-host em episódio comigo, ele já esteve do outro lado da mesa, também falando sobre a parte de data, de dados de uma forma geral e como isso a economia de dados está transformando o mercado brasileiro. E dessa vez eu vou falar com ele sobre Digital Public Infrastructure, que são infraestruturas públicas digitais. Então eu estou com o meu amigo aqui, o Walter Pereira, que é economista pela Mackenzie, já trabalhou comigo em outro contexto, que é na FData, já foi da AB Fintechs também. Recentemente, atualmente, ele trabalha com a sua consultoria da AB Fintechs, que também é uma newsletter, já produziu vários estudos interessantes para os seus clientes aí sobre o mercado de inovação. E também é sócio da Boyce Data, né, meu cara? Então, Walter, seja bem-vindo mais uma vez para você de casa, né, cara? Então é sempre bom, né, estar com um amigo aqui para a gente poder debater um tema que eu tô tendo a chance de falar bastante lá fora, você também já escreveu muito a respeito. Então, meu cara, antes de mais nada, obrigado aí pela participação. Eu que agradeço, Bruno. Já é praticamente automático, né? No Waze, é que trocou de estúdio agora, né? Mas senão já ia ser automático. Puxa, é um prazer estar aqui com você de novo. É um tema que realmente eu tenho me aprofundado muito nos últimos 3, 4 anos, porque é um tema que eu acho que interliga tudo que a gente tem construído aqui no Brasil, em termos de regulação e tudo mais, e também o que a gente tem feito na Boyce Data também em relação a dados, né? Bacana. No fim do dia, tudo é dado. Né? E quando a gente fala sobre infraestruturas públicas digitais, a gente está falando de justamente tornar esse dado mais usável e principalmente esse dado mais responsável também na questão de privacidade, de consentimento e outros casos de usos também que a gente pode conversar aqui. Muito legal, cara. E assim, para tentar começar esse papo, assim, eu sempre penso que o Brasil é um país que tem avançado nessa temática. Mas se você olhar também outros países como Índia também é um expoente nessa data, então nesse assunto. Então países aí, economias emergentes, fazendo um trabalho interessante que está servindo de referência para o resto do mundo também. Né? Então a gente está vendo muita gente querendo aprender sobre como a gente constrói isso. Né? Então, para começar, cara, assim, como é que você vê hoje, quais são as infraestruturas públicas digitais que a gente vê aqui no Brasil, que as pessoas talvez não notem a importância ou a amplitude do que pode ser feito com elas, que a gente tem interagido aqui no nosso dia a dia, cara. Bem bacana. É como você comentou, né? Eu acho que vamos primeiro definir o que seria, né, uma infraestrutura pública digital, né? Quando a gente olha para o mundo mais analógico, para o mundo mais físico, infraestruturas públicas geralmente são pontes, geralmente são aeroportos também que conectam ali países de diferentes culturas com um novo país, uma nova cultura. Então, quando a gente fala de infraestrutura pública digital, o que a gente está criando é justamente uma ponte, um aeroporto, né? Algo que conecte diferentes camadas da sociedade, agora digital, e dê uma certa usabilidade maior
né, para as empresas, para a sociedade de forma geral, né? Então, por exemplo, quando a gente olha no Brasil especificamente, eu acho que um grande caso de uso que a gente teve é relacionado ao CPF e à CNH, por exemplo. Quando a gente olhava antigamente para esses serviços, né, esses produtos públicos, a gente não tinha uma ideia do alcance que isso poderia chegar no futuro quando a gente começasse a falar sobre interoperabilidade, que é justamente A conversar com B em linguagens comuns ali, né, via APIs ou outros conectores, e também a gente não tinha o alcance do potencial de casos de usos que aquilo poderia habilitar, né? Então, eu acho que aqui no Brasil a gente tem hoje várias infraestruturas que nasceram como serviços pontuais e se tornaram infraestruturas públicas digitais, e a gente tem também infraestruturas que nasceram já se auto-intitulando infraestruturas públicas digitais. Até porque o tema avançou e amadureceu, Exato. né? E isso de você nascer já com o conceito de infraestrutura pública digital, acho que muda totalmente a forma que é construído, né? Por exemplo, CPF e CNH, por exemplo. Cara, isso não era considerado uma infraestrutura pública digital. Então, para ela na cabeça das pessoas. Exato. Assim. Então, para ela ser integrada em outros serviços, precisou de uma atualização tecnológica, uma readequação ali de infraestruturas tecnológicas, de linguagem, de programação e tudo mais, para ela se adaptar ao mundo moderno. Quando a gente fala sobre serviços que já nascem como infraestrutura pública digital, a gente está falando já que desde o D0, ele já é pensado para ser algo que vai ser utilizado como uma plataforma, ou seja, que vários outros serviços vão surgir dali, e principalmente ele já é pensado para o longo prazo, ou seja, ele não é pensado para resolver um problema pontual, como uma CNH. Sim. Ele é pensado para ser explorado em outros casos de uso. E qual infraestrutura pública eu acho que a gente tem aqui no Brasil que todo mundo conhece? Mais de 190 milhões de brasileiros, pelo menos uma vez na vida, fez. O Pix. Sim. O Pix é uma plataforma de pagamento que simplesmente ele foi pensado desde o D0 em ser uma infraestrutura pública digital, ou seja, ele foi pensado como uma plataforma. Então, quando ele é pensado como uma plataforma, a gente não tem só o Pix que faz uma transação pontual ali de uma pessoa para outra, mas a gente tem o Pix agendado, o Pix automático, o Pix, as transferências recorrentes, a gente tem vários outros serviços que são utilizados dentro do Pix. Sim. A segunda infraestrutura pública que ainda não caiu muito no gosto do brasileiro, assim, de certa forma, de casos de usos, mas que também tende a crescer cada vez mais, é o Open Finance. Sim. Né? O Open Finance ele foi pensado justamente para resolver um problema clássico do sistema financeiro, que é a assimetria de informação. Ou seja, um lado tem mais informação do que o outro, e isso acaba gerando custos de crédito e etc. E hoje ele não é só isso. Ele tem também a parte de pagamentos, por exemplo, que integra o Pix e torna isso utilizável também em pagamentos como iniciação de pagamento, o Pix automático, né? o Pix por NFC, né? Por aproximação. Então, esses são os casos clássicos que a gente tem no Brasil, né? E com diferentes arranjos, né? Quando a gente olha, por exemplo, a questão do Pix, a gente tem o Banco Central sendo o grande operador dessa infra, né? Aí quando você olha para uma infraestrutura também como Open Finance, aí já tem o Banco Central ali, obviamente, regulando tudo isso, mas você tem uma conta repartida pelo sistema financeiro, né? Exato. E aí, quando a gente olha para fora, a gente também tem, né? O UPI lá da Índia, né? Que também é um formato híbrido ali, que também tem um pouco de operação, por um lado, de uma associação das instituições. A NPCI. Exatamente, e ali dentro desse contexto. Mas, olhando, por exemplo, no caso Brasil, você também entende que o GovBR está indo para esse lado? Como é que você entende isso, cara? Acho que tem dois pontos interessantes, né, na sua fala. A primeira é a diferença da regulação, por exemplo, do Pix para o Open Finance. Sim, né? sim. A gente tem diferentes formas de implementar uma Digital Public Infrastructure. Né? A primeira forma é você ter um regulador ali por trás que implementa aquilo e regula, opera, faz todas as funções ali,
né, dentro, que é o caso do Pix, por exemplo. O Pix, quando a gente olha para outros sistemas de pagamentos instantâneos, tanto no Brasil, que não era muito instantâneo, né, era liquidação diferida, mas a gente olha para outros meios de pagamentos no Brasil e sistemas de pagamentos semelhantes ao Pix fora do mundo, um caso é o UPI, tem o PromptPay da Tailândia e outros milhares de casos que surgiram nos últimos anos, né? A gente tem que o sucesso do Pix ele se dá por fatores, eu acho que são cruciais ali no desenvolvimento dele, né? Primeiro, o Banco Central ele bancou realmente a regulação e falou, poxa, vai ser obrigatório para todo mundo, então não tem essa de, poxa, eu não quero implementar. Não, todo mundo que tem mais de 500 mil contas ativas vai ter que implementar. O segundo é que ele se tornou o operador daquilo, né? Então, não tinha rateio de custo, não teve a mesma coisa que teve com o Open Finance, por exemplo. Já o Open Finance, do outro lado, ele foi uma regulação assistida. E isso muda, eu acho que muita coisa. Porque muda que o Banco Central, ele dita ali, de certa forma, o ponto final, né? Então, até onde a frase vai. Sim. Mas, de certa forma, ele não dita totalmente a construção da frase, né? Ele não coloca cada palavra ali. Ele deixa com que o mercado coloque as palavras. E depois ele vai ver se está muito extenso, se precisa tirar alguma coisa, se isso faz sentido ou não, né? Sempre buscando ali, de certa forma, a equidade, né? Isso fora do Brasil... Eu vejo que o Brasil ele se inspira tanto no Pix quanto no Open Finance em modelos exteriores, né? No caso do Pix, a gente se inspirou no UPI e em alguns sistemas que estavam surgindo ali na Europa, né? Com SEPA e todos esses casos de pagamento de liquidação diferida e pagamentos instantâneos, né? Só que a construção dele, ela difere muito da forma como o Banco Central brasileiro fez do Banco Central indiano, né? Lá eles criaram uma associação. Então tem esse rateio de custos e tudo mais. E também lá, quando você olha o nível de usabilidade, né? Aqui no Brasil, a gente tem as instituições de pagamento, né? As Payment Institutions, as IPs, sendo precursoras tanto em criação de contas. Eu vi que saiu um episódio aqui que a Fernanda, né? Sim. Falou muito bem sobre como as regulações brasileiras elas impulsionaram a inclusão financeira e a instituição de pagamento aqui no Brasil ela fez, de certa forma, com que mais pessoas tivessem conta. Sim. E essas pessoas que abriam uma conta numa fintech já tinham instantaneamente uma conta no Pix, né? Algo que não acontece na Índia, por exemplo. Na Índia a gente tem duas figuras, né, que operam dentro do UPI, que são os Payment Banks, né, e os bancos tradicionais, né, os bancos grandes lá do mercado indiano, né. E hoje, quando a gente olha para a concentração de pagamentos, boa parte dos pagamentos são feitos nenhum por... em sua maioria, não são esses dois que lideram. Sim. São as TPPs. Sim. Que é o Google, a Paytm, a PhoneBee, né? E todas essas empresas terceiras que operam dentro do sistema financeiro, mas são terceiros ali, né? Mas é uma abertura de mercado, né? Mas é uma abertura de mercado e outra. É uma forma de construir que se adaptou à realidade deles. Sim. Né? Então, eu acho que o grande resumo quando a gente fala sobre infraestrutura pública digital é que a gente pode se inspirar em modelos exteriores, como foi o Brasil, que se inspirou no Open Banking britânico e o meio de pagamentos indiano. Mas, de certa forma, no longo prazo, acaba tendo características tupiniquins, digamos assim, né? Características próprias, né? Isso em qualquer parte do mundo, né? Não adianta você copy-paste uma regulação no seu país, porque, de certa forma, a sua população vai ter que se adequar a isso também, né? E é interessante, cara, a gente vê que nesses casos, né, a gente tem um planejamento aqui, a gente tem uma visão que está norteando o nascimento e o objetivo de se ativar, né, e se coordenar diferentes entes de mercado para se construir a visão de uma infraestrutura pública digital. Né? Acho que essa é a visão bem clara do que foi o nascimento do Pix, né, para que servia, e eu acho que também no final, vendo os resultados, como isso se cumpriu, né, em termos de mais gente inserida dentro do sistema financeiro nacional, uma comodidade, né, uma fluidez maior dos pagamentos na economia,
Então você conseguiu chegar nisso. Né? A Índia também, na hora de fazer esse movimento, a visão também que a gente teve de planejamento para, poxa, vamos fazer uma infraestrutura de compartilhamento de dados aqui, um Open Finance, né? Então uma visão que o regulador teve. Então você tem alguém capitaneando para ter essa visão, né? Para colocar isso. Direcionando a vela. Direcionando a vela para que você construa algo que é maior do que os interesses, às vezes, individuais. Ele vai para dentro do interesse comum, né? E por isso que ele é criado. E aí eu vejo, assim, alguns países, e aí eu queria também entender um pouco da tua percepção, também como estudioso do tema e pesquisador, que assim, eu vejo vários países emergentes conseguindo desenvolver isso, né? Assim, conseguindo alinhar isso acima de interesses, às vezes, individuais e até potenciais lobbies internos que a gente vê. Mas mercados como o norte-americano, né, existe uma dificuldade bem maior de você ver infraestruturas públicas digitais de peso que consigam ter esse impacto. Tal. Você acha que é uma questão por eles já terem muitos instrumentos lá estabelecidos, porque por ter uma dinâmica de mercado diferente, ou você atribui isso a algum outro fator, cara, assim, da países emergentes conseguirem desenvolver, coordenar e ativar isso melhor, por mais que tenham várias medidas para serem tomadas de articulação, né, e de deixar isso com gosto local, vis-à-vis países que são mais liberais no contexto econômico, que muitas vezes não vão querer trabalhar dessa forma, cara. Bom, há uns meses atrás, em 2021, eu escrevi um artigo e também há alguns meses atrás eu falei isso num outro podcast, que a próxima inovação financeira, né, a próxima grande inovação, ela não ia nascer nem em Wall Street, nem em Londres, né? Mas ela ia nascer de países emergentes, então como Cidade do Cabo, como Mumbai na Índia, como São Paulo, outros centros financeiros globais de países emergentes. E isso por um fator clássico, né? Quando a gente considera países desenvolvidos e países emergentes e a forma como eles lidam com a inovação, eu acho que a gente tem uma diferença ali fundamental, que é por que eu inovo? Países desenvolvidos muitas vezes inovam por busca de eficiência e por busca de lucratividade. Países emergentes geralmente inovam por pura sobrevivência. Eu preciso disso para sobreviver, né? O Pix, ele é um grande exemplo disso. Quando a gente vê o cenário de pagamentos ali em 2019, com diferentes QR Codes que ficavam em bancadas de restaurante, né? PicPay, na época ainda não tinha o Mercado Pago, mas tinham outras que a gente até brincava, né? Que era o QR Code War, né? Era a guerra dos QR Codes. Inicia o pagamento pela minha carteira. Coisa que na Colômbia, até um tempo atrás, ainda é... A Argentina ainda tem essa guerra, que eles estão pensando em interoperabilidade dos códigos de QR Code. Que é algo que mudou na Bolívia, por exemplo. Com a interoperabilidade dos QR Codes. Então, quando a gente olha para isso, a gente vê que naquela época, em 2019, havia demanda social, mas não havia coordenação por parte dos players. Surgiu o Pix, cara, em um ano, mais de, se não me engano, posso confundir aqui os números, mas se não me engano, mais de 70% dos brasileiros já tinham feito pelo menos um Pix, né? Os bancarizados, né? Então foi um crescimento assim que qualquer empresa americana, Stripe, a própria Plaid, né? A Plaid de Open Banking, não viu um crescimento tão grande de usuários. Né? Um produto público teve um crescimento tão grande de usuários. Então, eu considero que a gente tem uma mudança cultural da forma como a gente lida com as inovações por parte da população. A população em país emergente enxerga aquilo não como um aumento da lucratividade ou de eficiência, mas sim como uma necessidade. O Pix era necessário, surgiu, atender uma demanda. Do ponto de vista regulatório, a gente tem... Aí eu acho que tanto eu quanto você, a gente viveu isso de perto, né? Quando a gente estava conversando com os países latinos sobre implementação de Open Finance, que aqui na América Latina a gente tem um problema institucional.
que o que seria um problema institucional? Cara, muda governo, muda prioridades regulatórias. Sim. Né? Então, você não ter um fortalecimento institucional do seu regulador impede projetos de inovação de se lograrem assim no longo prazo. Né? Mas, do lado do desenvolvido, a gente tem aquela ideia até que o Peter Thiel defende muito, que é o do monopólio. Sim. A empresa, ela quer o winner takes all, né? Sim. Então, ele quer pegar todo o mercado ali e depois ele não quer largar muito aquele osso que ele pegou, né? E lá nos Estados Unidos e em outros países, a gente tem a ideia de que a regulação é o último caso, né? Sim. Ela não é propulsora de inovação como é nos países emergentes. Dependendo do país, por exemplo, assim, quando a gente está falando dos Estados Unidos, eu entendo que talvez essa dinâmica se dê. Já em UK, no Reino Unido, né, já tem uma visão diferente de regulação para esse aspecto. Sim. Mas eu entendo que esse é um ponto. Em UK, por exemplo, a própria regulação do Open Finance, né, do Open Banking, ela se deu como uma multa que os novos grandes bancos estavam tendo ali de deter muita informação e tá passando esse custo para o usuário final, né? E aí teve aquela discussão grande entre as fintechs, né? As fintechs não tinham acesso aos dados e tudo mais, e aí surgiu a regulação. Então a gente vê que em países emergentes, geralmente, a regulação ela é mais proativa em criar agendas de inovação, em impulsionar inovações. Já em países desenvolvidos, ela é mais reativa, no sentido de, poxa, fizeram muita coisa errada aqui, vamos regular isso para consertar. Né? Sim. Hoje o cenário brasileiro, e eu acho que a gente está vivendo um momento muito interessante, né, no cenário de regulação brasileira, que é a gente fez uma ideia de unbundling, né, de desagregação ali, no sentido de várias regulações para impulsionar aberturas de novas fintechs, de novos modelos de negócio. Né? Então o Banco Central ali em 2013 lança a IP, depois ele lança a SCD, né, Sociedade de Crédito Direto, depois Sociedade de Empréstimo entre Pessoas, né? E, cara, isso abriu muito mercado para várias instituições e para várias fintechs surgirem. Mas hoje a gente está passando por um momento de, poxa, vamos ver o que deu errado aqui, né? Então tinha algumas regras de KYC, por exemplo, que não eram cobradas, que agora estão começando a ser cobradas. Capital mínimo que possibilitou muitos fintechs surgirem, agora subiu um pouco, não para limitar as fintechs surgirem, mas sim para colocar mais uma régua um pouco mais alta, né? Não surgir tantas assim, fintechs ao ponto do Banco Central não dar conta, né? E o terceiro ponto é que a gente passa por um momento no próprio Banco Central, e isso eu acho que é um fato interessante da nossa política, que é a gente tem uma incapacidade institucional ali por questões orçamentárias, né? Por questões de orçamento. Então, eu acho que aqui no Brasil, quando a gente compara para o resto do mundo, a gente tem uma jornada muito interessante de inovação, né? A gente conseguiu construir muitas coisas, tanto com o Banco Central forte institucionalmente, quanto com o Banco Central mais debilitado ali em orçamento. Mas agora a gente está chegando no momento onde é decisivo também em questões de regulação e em questões do próprio ecossistema conseguir lidar com essas novas regras do jogo, porque a gente está chegando num momento onde a gente inovou muito, só que agora a gente precisa cortar grama, né? A gente precisa consertar aquilo que deu errado. E quando a gente olha para o resto do mundo, para fora do Brasil, a gente vê que muitos países não estão conseguindo fazer a grama crescer, né? Então a gente está sozinho nesse jogo de cortar a grama agora, a gente está sem referência. A gente não tem mais um OPI para se inspirar, um Open Bank. Não, a gente foi o propulsor disso, a gente está na vanguarda ali. Mas agora a gente tem a dificuldade de lidar com esse novo cenário, só que com essa regra do jogo, que é uma maior regulação, uma limitação e uma limitação institucional, uma limitação orçamentária, uma dívida pública que está crescendo, então, de certa forma, você não consegue dar muitos incentivos ali regulatórios, né? E acaba despriorizando algumas coisas. Muitas coisas. É verdade. Então eu vejo que a gente não vai chegar no ponto que a gente via muito com Colômbia, com Argentina, de ter um enfraquecimento institucional do regulador. Isso eu acho que não, porque vai custar muito caro para o Brasil, isso. E eu acho que tem muitos grupos de interesses que vão se organizar antes disso acontecer. Sem dúvida. Mas que a gente pode perder um pouco a referência, né? Justamente por essa incapacidade de organizar essa casa, a gente pode. E a gente teve acho que todo o processo de
desenvolvimento regulatório aqui no Brasil tem sido muito bem feito. Acho que todo o trabalho de consultas públicas, a forma como o diálogo acontece com o mercado. Se você pega 2025, foi uma porrada de... Né, os caras assim estão trabalhando... Os caras estão trabalhando pra caramba lá no Banco Central, estão correndo... E com pouca gente. Então, da forma como estão conseguindo e tal. Mas eu acho que a gente está conseguindo ainda ser referência, mas eu concordo com alguns certos pontos de continuar sendo a referência. Na América Latina, entendo que sim, mas existem outras vias para serem aceleradas que a gente vai precisar correr, apesar de tudo que está acontecendo, né? Exato. Aproveitando, cara, até antes de abrir aqui um pouco para o papo sobre benchmarks globais, sobre outras coisas que você tem visto aí, que eu sei que você já escreveu, inclusive até sobre Pix para gringo, e tá soltando também um material recente sobre isso. Deixar de esquecer também sobre aqui o MBA USPESAL, que é o nosso apoiador dessa temporada. Fica aqui o QR Code para que você possa ter acesso a condições especiais aqui usando o código e também no link da descrição, que é o segundo mês gratuito, num plano de 22 meses. Vai ser um prazer, inclusive, poder tê-lo lá, que eu sou professor embaixador do curso, e se a gente pudesse se cruzar, vai ser muito legal. Espero que vocês possam também aproveitar essa condição e também aproveitar esse começo de ano para se qualificar cada vez mais para as demandas que o mercado mostra para a gente, dentre elas relacionadas à inovação e tudo isso cruzando o caminho do mercado financeiro. Mas, Walter, conta para mim aí, a gente citou um pouco do panorama do Brasil, do que tem sido feito. A gente também deu uma olhada ali para a Índia. Você tem algum dado em relação a como que a implementação do UPI mexeu com a dinâmica da Índia ali, cara? E também de outros elementos, porque a Índia também teve uma implementação de identidade digital, né? Também foi uma coisa bem, de certa forma, até traumática, mas, poxa, é uma referência hoje global, né? Assim, conta pra gente como é que foram esses processos. Você citou no começo da conversa, né, o gov.br. Né? Ah, sim, o gov.br, é verdade. Que, de certa forma, é uma infraestrutura pública digital, mas muito além de pagamentos, muito além de data sharing, né, de compartilhamento de dados, ele também é uma forma de autenticador. Né? Então, ele funciona também com uma certa identidade digital ali, lastreada a outros serviços. Né? Então... O exemplo indiano, eu acho que é um grande case para o Brasil, né? Eu lembro que em 2024, eu estive em Brasília, né, para conversar com algumas pessoas que estavam envolvidas no desenvolvimento do gov.br, e uma coisa que o pessoal sempre falava era que todo mundo usava a Índia como referência para a gente construir uma infraestrutura pública digital, né, o Aadhaar. É que lá eles chamam de India Stack, né? Então a gente tem o Aadhaar, o UPI, e a gente tem a camada de compartilhamento de dados, que agora me esqueci o nome, mas que funciona como uma wallet ali de dados onde o povo indiano pode comercializar, pode compartilhar dados, etc. Né? O nosso gov.br ele funciona exatamente como essa terceira camada, né? É a camada orquestradora de todos os serviços. Né? Então a forma como a gente construiu o gov.br funciona em diferentes permissões, digamos assim. Então, todo brasileiro que se cadastra no gov.br já tem uma conta bronze, que é uma conta que te dá acesso ali a alguns dados mais públicos, mas ainda não tem um nível de segurança tão alto. Depois você sobe para o prata, que é um nível mais alto, mas o nível que é o sonho do Brasil de ter praticamente o mesmo número do Pix, né, 190 milhões, é o ouro, que é aquele que te possibilita tanto o reconhecimento facial quanto a conexão com bancos e tudo mais. Então ele funciona como uma wallet de dados do brasileiro, né, no país. Né? E um fato interessante, Bruno, é que em 2024, quando eu estive lá em Brasília, uma coisa que todo mundo falava era: poxa, a gente tem que se inspirar em UPI, a gente tem que se inspirar no Aadhaar, no India Stack. Mas eu ouvi na época do próprio ministro, né, o secretário que estava coordenando esse projeto, que ele falou: cara, mas isso é difícil, porque a Índia ela construiu do zero essa infraestrutura. Ou seja, é aquela ideia, né? Eles estavam criando a grama ainda. Não tinha nada e construiu. É muito mais fácil você construir algo do zero do que você fazer o que o Brasil fez. Que foi, por exemplo, no caso da SIM,
que é a carteira de identidade nova que tem um nível de segurança muito maior, muito mais dados, padroniza o número de ID no CPF, então diminui aqueles casos de fraude que tinha de uma pessoa criar um RG em um estado, criar em outro, né, que você tinha base de dados fragmentadas, então você não conseguia ter um nível de KYC tão forte e tudo mais. Quando a gente considera esse cenário de fragmentação de identidades, de fragmentação de bases públicas, o que o Brasil fez e conseguiu fazer com o Gov.br é algo extraordinário, é algo fora do comum, né? Eu acho que a gente é até desonesto, de certa forma, a gente comparar com o que a Índia fez. Sim. Porque a Índia construiu do zero. A Índia construiu realmente a casa do zero. A gente reformou uma casa já pronta. Sim. E transformou essa casa num palácio. Né? Transformou essa casa em algo muito maior do que ela era antes. Né? Então, no caso indiano especificamente, a gente tem, até 2010, se não me engano, 30% da população indiana tinha identidade, né? Sim. Passaporte e tudo mais. Então, houve um trabalho muito intenso de você tornar essas pessoas visíveis para o governo. Os 70% né? que não são, né? Exatamente. E lá a gente tem um outro problema. Boa parte era população rural. Então o que acontecia? Acontecia que eles padronizaram no começo com a biometria do olho, né? Cara, você ia, às vezes, num campo, isso, até em 2024 eu escrevi sobre isso e conversei com algumas pessoas que participaram do projeto do Aadhaar lá na Índia, e eles falavam, cara, a gente ia em algumas casas, a pessoa tinha perdido o olho. Caramba. Então, como que eu fazia a autenticação? Aí, eles foram pro dedo. Só que as pessoas mais da roça mesmo, do rural, trabalhavam tanto que perdia a ponta. Então, foi algo assim, a gente não pode tirar o mérito da Índia, porque houve uma complexidade também de construir algo do zero, mas é uma realidade totalmente diferente da do Brasil. Sim. Né? Não que o Brasil não tenha também esses casos, mas eu acredito que seja muito mais rápido de ser resolvido do que uma população de 1 bilhão de pessoas, né? Que é o caso indiano, né? Então, lá eles pensaram exatamente no que a gente estava conversando no começo, né? Eles pensaram em criar algo do zero, só que algo que fosse pensado por longo prazo, ou seja, uma infraestrutura pública digital, né? Então, ali, o primeiro puzzle foi o Aadhaar, que era a identidade digital. Poxa, agora que eu tenho identidade digital, então eu consigo fazer com que as pessoas abram conta em banco. Sim. Então eu vou para o UPI. Então em 2010 eles lançam um Aadhaar, em 2016 eles lançam o UPI, que era a plataforma de pagamentos. Sim. Agora que eu tenho o UPI, poxa, eu criei dados de transações e tudo mais, agora eu crio a camada de compartilhamento de dados. Né? Então, junto os três. No Brasil a gente tem um movimento semelhante, que não foi pensado como um Brasil Stack, né, que eu até escrevi em 2022 sobre isso, que o Brasil estava criando um Brasil Stack, não foi pensado como isso, mas que no longo prazo está se conectando, que é o que? O Pix. Sim. Depois a gente tem o Open Finance, que é o compartilhamento de dados financeiros, que está abrindo para um Open Data, né, com outros setores da economia, e a gente tem a SIM, que é a identidade digital. E ela vai ter esse potencial todo, cara? Como é que você tem enxergado? Você tem tá olhando de perto aí. Hoje a gente tem 166 milhões de brasileiros com conta gov.br, né? Olha. Então, boa parte dos brasileiros ali já tem pelo menos um cadastro mínimo, né, nessas diferentes linhas prioritárias, né? O prata, o bronze e o ouro já tem um cadastro mínimo ali, né? A meta do governo era que 90% até 2026, que é o último ano do governo atual, né, a gente já tivesse pelo menos 70% da população com SIM, né, com a carteira de identidade. Sim. Algo que eu acho que não vai ser factível. Porque vai ter que emitir tudo isso. Vai ter que emitir tudo isso e não é um esforço... Cada estado está tendo prioridades diferentes, né? Não é um esforço muito unilateral, digamos assim, né? Centralizado. Então, a gente tem aqui no Brasil um potencial de criar algo muito maior do que a IndiStack, porque a gente tem um potencial de conectar todos esses puzzles que foram criados por órgãos diferentes, com objetivos diferentes, numa única plataforma, que pode ser o gov.br, pode ser outros. A gente tem até uma discussão recente, né, que surgiu dentro do Open Finance,
de usar a conta gov.br para as pessoas administrarem os consentimentos bancários que ela deu, né? Então, utilizar a autenticação do gov.br. Mas isso ainda é uma discussão muito inicial. Não sei se quando lançar esse episódio já vai ter algum piloto sobre isso. Mas a gente tem muitos casos de usos possíveis do gov.br. Mas a grande questão, e aí, novamente, Bruno, eu acho que é a questão de todo projeto de inovação, né? É a questão política. É a questão de convencimento, né? Então, é você convencer tanto as empresas de que aquilo é possível e vale a pena você investir, como você construir algo que seja útil para a população utilizar e usar no fim do dia, né? Sim. Então, dentro do Open Finance, por exemplo, muitos bancos acabaram sendo obrigados no começo, né, a participarem, né? O S1, S2 e tudo mais. Só que muitos bancos ainda não tiveram um ROI tão relevante do investimento que eles fizeram, né? De atualização tecnológica, de compliance e outros fatores, né, envolvidos nessa implementação. Então, eu acho que isso vai passar para outras questões como o gov.br. De você convencer de que você focar um time específico dentro da sua instituição, seja ela um banco, seja ela uma construtora, né? E aí pensando em outros setores da economia, alocado nesse projeto para criar algo que vai ser ainda uma infraestrutura, ou seja, vai ser uma ponte, mas que nessa ponte vai ter os comércios, né, ao longo do caminho, sim. ou seja, vai girar a economia, cara, é um trabalho político de longo prazo, né? E eu acho que esse é o problema de toda a infraestrutura pública digital, né? E como você está falando aqui de GovBR, sim, tudo que é algo que está conectado a praticamente todos os segmentos, vai ter uma amplitude de possibilidades de desenvolvimentos atrelados, né? Exato. Que você tem algum case assim, você imagina em algum setor específico, cara, que possa ser interessante que soltar no ar, assim, obviamente não sei se tem algo na esteira para ser desenvolvido, mas quando a gente está falando de dados e também como você também atua numa empresa, né, sócio da Voice Data também, como é que você vê, por exemplo, alguns casos habilitadores em diferentes setores da economia com essa camada, cara? Boa. Dentro da Voice Data, uma coisa que a gente tem discutido bastante, né, com alguns parceiros do mercado, é sobre fazer o que o governo, né, o regulador tem feito no Open Finance, só que em outras camadas da economia, né? Hoje a gente tem algumas discussões pontuais, né? E aí eu digo Brasil, no sentido de abertura de dados de delivery, de fraude, né? Que o próprio Banco Central ali capitaneou com a resolução 5, se não me engano. A gente tem várias discussões sobre isso, mas uma coisa que eu acho que falta ainda, e aí é um ponto que você tocou, é caso de uso. Né? Você provar para os players envolvidos que vale a pena você investir naquilo, né? Sim. E dentro da Voice, por exemplo, a gente está tentando resolver um problema que é o Gov.br, por exemplo, ele é um orquestrador de dados públicos, né? De dados pessoais ali das pessoas à medida que ela evolui ali dentro da plataforma. Cara, hoje o Brasil ele já tem um pensamento de Open Data. A gente tem vários dados públicos disponíveis. Só que a grande dificuldade de uma empresa utilizar esses dados é que muitos desses dados têm baixa qualidade, têm baixa padronização. Ou seja, você puxa uma API do IBGE, vem de um jeito, você puxa uma API de outro órgão, vem de outro. Então, uma qualidade de dados muito, muito ruim ainda, né, do ponto de vista de usabilidade, ali, de criação de negócios. E a gente tem um problema também de interoperabilidade, né? LGPD também entra também como um aspecto que complica? É que esses já são dados públicos. Ah, não, dados públicos, na verdade. Dados públicos. Na verdade. LGPD entraria mais em dados pessoais. É verdade. Só que aí, qual que é o nosso pensamento que a gente está trabalhando na Voice, né? Que eu acho que ao longo desse ano de 2026 a gente vai lançar alguns produtos e até parcerias relacionadas a isso, né? A gente tem uma parceria que está em desenvolvimento, eu ainda não posso abrir aqui o nome, mas a gente tem uma parceria em desenvolvimento que é quando a gente olha para todas as implementações de compartilhamento de dados, né? Então Open Finance, Open Banking, a primeira fase ela é sempre a habilitadora ali para a instituição entrar dentro do ecossistema, que é a padronização de dados públicos. Sim. Então, por exemplo, no caso do México, do Brasil, de UK, eles pegaram os dados de ATMs, né? Fase 1, a fase 1. É a fase 1, pegaram aqueles dados e começaram a testar, chamada de API, né? A gente considera que isso vai acontecer em outros setores da economia. Sim.
Então, o próprio delivery vai ter uma fase 1, que é a fase de dados públicos, que é onde você, primeiro, você faz com que a instituição aprenda a chamar uma API, a construir aquele ecossistema. Segundo, você faz com que a instituição ela se adeque àquele processo. E terceiro, você começa a padronizar a qualidade daqueles dados que já existem, né? Ao invés de você criar outros e mexer com dados sensíveis, que aí entra regulações como a LGPD, né? Então, um caso de uso que a gente tem trabalhado bastante, né, é relacionado... São dois, né, casos de uso. Primeiro, dados agrícolas, né? Sim. Então, quando um banco vai conceder um crédito e etc., os dados ainda estão muito pulverizados, né? Então, a gente tem trabalhado para padronizar esses dados e tornar mais fácil ali a fase 1 bancária de concessão de crédito agrícola, né? A gente tem alguns casos já no Brasil, né? Várias fintechs que organizaram essa salada aí. Que conseguiram organizar isso, mas que não tornaram isso um data product, né? Um produto final ali para o mercado, né? E o segundo são os dados logísticos, né? O Brasil hoje, quando você olha até para os fundos imobiliários de logística, é algo que tem crescido muito, ou seja, é uma demanda cada vez maior, né? E aqui... eu acho que é fato, né? A gente tem um problema logístico muito grande no país, né? Então, hoje, esses dados públicos já existentes também estão muito concentrados em alguns poucos players, né? E estão poucos padronizados. Então, a gente acredita que uma maneira de impulsionar a usabilidade desses dados e fazer com que as empresas possam criar mais produtos sobre esses dados é criando a fase 1, sobre essa camada também, né? Criando essa fase 1 de padronização sobre dados logísticos, né? E aí aqui a gente pode ir para outros vários casos de uso possíveis no Brasil, né? E aí, Bruno, eu acho que um outro caso de uso que eu tenho visto bastante sobre Open Data, né? Fora do Brasil, é o caso de UK, por exemplo, que está abrindo agora para uma realidade mais Smart Data. Smart Data, sim. Né? E por onde eles estão começando? Eles estão começando por dados de real estate, né? Então, dados imobiliários. A primeira camada é justamente os dados públicos. Então, eles estão pegando lotes, por exemplo, que já tem preços públicos na internet, padronizando isso numa única infraestrutura, para que os bancos possam chamar também essa API e utilizar em ofertas, em considerações de modelo de crédito imobiliário e tudo mais. E a gente tem o caso da Austrália, por exemplo, que lá nasce meio que o conceito de Customer Data Right, né? De você criar uma infraestrutura pública digital de compartilhamento de dados, mas focado em você aumentar o direito sobre o dado do consumidor, né? Então você dá mais autonomia ali para o consumidor. E aí lá eles estão ainda trabalhando bem... ainda bem inicial na fase de banking, né? Na fase de dados bancários. E olha que tá um tempo rodando, né, cara? Tá muito tempo. Só que eles estão tentando telco também, né? Telecom e energia. Também energia. E eu ouvi que, assim, de algumas pesquisas recentes, que não tá rodando tão... Assim, não tá entregando o resultado esperado. Nem a fase 1. Nem a fase 1, exatamente. E aí tem vários problemas. Eu conversei há um tempo atrás até com uma ex-diretora de uma associação global, né, de Open Finance, que ela está lidando com esses projetos, né, de construir essas infraestruturas junto com governos. Sim. E ela me contou que o problema, primeiro, é grupos de interesse, que é o clássico. Claro. Né? Então, é aquela ideia do monopólio, o cara não quer perder parte do bolo, né? E o segundo é um problema tecnológico de padronização de dados, que é onde todo mundo começa a falhar. Né, que é o quê? Você juntar uma tecnologia legada com uma tecnologia nova. Sim. Né? Uma fintech falar, uma startup, né? Falar sobre compartilhamento de dados é uma coisa. Uma empresa centenária falar sobre isso é outra totalmente diferente. Né? Então a gente tem esses milestones, digamos assim, né? esses marcos diferentes em países por conta dessas questões locais, né? De grupos de interesses e de tecnologia mesmo, né? Você citou aqui o caso da Austrália, você vê outros países, tipo em Ásia, a gente tem o caso da Estônia, né, cara, que é um caso muito interessante também. Governo digital, né? De governo digital, né? A gente tem ali Você acha que a gente no Brasil ainda tem um potencial de ver o projeto tipo GovBR chegar perto daquilo, cara? Ou estamos muito distantes em termos tecnológicos, assim? Ou
não é só tecnologia, obviamente, são vários outros fatores, né? Sim. Eu acho que a questão tecnológica, no Brasil pelo menos, né, tem essa parte de convencer, né, as diferentes partes. Eu acho que o governo brasileiro, né, e aí como instituição mesmo, né, não um mandato específico, mas todos os últimos 20 anos pelo menos, construiu algo muito sólido em questão de tecnologia. Né? O projeto do Gov.br é algo extraordinário, né? Algo assim que a gente consegue ter alguns benchmarks fora do Brasil, né, sobre isso, mas em termos de relevância, em termos de crescimento, de base, né? de abrangência e de potencial, é algo que o Brasil conseguiu se diferenciar. Mas eu vejo que aqui, Bruno, o problema eu acho que ele sempre está também na usabilidade da ponta, né? Que é a sociedade, né? O cidadão. O Pix, ele deu muito certo porque o cidadão viu a utilidade logo no primeiro dia. Cara, eu vou pagar pouca taxa, ou taxa nenhuma, né? Eu consumidor, não pago nada, mas eu como merchant, eu como comerciante, né? Eu pago alguma coisa, mas é muito menor do que um cartão de débito e crédito, né? E eu recebo no dia. Segundo, eu tenho uma necessidade de pagamento, né? E terceiro, cara, eu tava em pandemia. Então eu não conseguia em caixa eletrônico pegar dinheiro. Então teve todo esse perfect storm, digamos assim, né? Essa tempestade perfeita que propiciou isso. Já no caso do Gov.br, o governo ele vem criando várias formas de impulsionar o uso, né? Então, por exemplo, quando você tira assim, você automaticamente ali você já é incentivado a criar uma identidade digital dentro do ecossistema do Gov.br, né? A própria CNH, um tempo atrás, em dezembro de 2025, saiu uma notícia que a nova CNH não ia ser mais emitida em físico, ia ser só digital. Isso em questão social tem várias discussões, né? Será que todo mundo tem um smartphone para lidar com essa nova CNH? Será que vai concentrar isso mais em regiões mais abastadas e tudo mais? Mas em termos de incentivos de criação de conta e de usabilidade do Gov.br é algo extraordinário. Você acha que o modelo híbrido é ideal nesse momento? Eu acho que o Brasil ele ainda não está pronto para se digitalizar totalmente, né? E isso eu falo quando a gente olha para outros meios de pagamentos e os números que eles ainda existem, né? Então, cheque, por exemplo, ainda tem relevância. Transações em cash, né, em dinheiro, ainda tem relevância. Então, a gente está falando de um Brasil que vai muito além de São Paulo, né? De Faria Lima e tudo mais. Então, eu acho que, de ponto de vista de inclusão digital, não é a hora de você falar de um modelo totalmente um lado só. É a hora de você falar de um modelo híbrido, mas tentar puxar um pouco mais a sardinha para o digital, né? Mas do ponto de vista de tecnologia, né, que você comentou, do ponto de vista de política, eu acho que a gente tem mais problemas políticos, né, de convencimento das partes interessadas, do que de tecnologia propriamente, né, de você desenvolver isso. Porque os últimos 20 anos, pelo menos, mostrou que a gente é possível construir algo público de qualidade, né? Você tem questões dentro do Gov.br que... Aqui eu não gostaria de entrar muito em detalhe, porque eu acho que vai se alongar muito, de questões de fraude, né? Então, a questão de tecnologia é sim discutível, mas questão de você conseguir construir isso, acho que isso a gente já passou. Claro. Né? Esse estágio a gente já passou. Interessante, cara. E é assim, a gente está vivendo, e quando você falou até do exemplo do modelo híbrido, a gente teve certamente um impulso na época da pandemia, que várias pessoas, né, até o próprio caso... da Caixa, né, do serviço de distribuição de auxílio emergencial também foi um case e não tinha outro jeito. O cara tinha que estar no celular mesmo. Né? Exato. Mas eu entendo que a gente ainda, por mais que o impulso aconteceu naquele período, a gente ainda tem complicadores que o Brasil não é uma coisa trivial quando a gente pensa em extensão e nível tecnológico em algumas, até de chegar a infratecnológica em certos lugares do que chegar em outros, né? Disponibilidade, exato, ela não está tão presente, né? Você consegue lembrar de outros países assim, na Ásia, por exemplo, que também estejam com casos interessantes de infraestrutura digital pública, assim, cara? Cara, aqui eu acho que são dois bem interessantes, né? Mais no Oriente Médio ali, né? Mas Arábia Saudita é um que tem construído coisas muito relevantes em termos de fase 1, né? Em termos de interoperabilidade ali de bases públicas e de dados já existentes, né? No sentido de Open Finance, né? Sim, sem dúvida. Então, a gente tem algumas discussões lá bem avançadas nesse nível, né?
E lá o bacana é que todo projeto lá já nasce grande, porque eles têm muito dinheiro, então eles acabam aportando aquilo. Aí a grande dificuldade é justamente o convencimento ali dos bancos, né? E a adequação tecnológica do outro lado, que é você convencer bancos, às vezes centenários, de participar daquilo. Mas né? eles são bem top-down lá, né, cara? Sim. O regulador lá também, ele manda... Ele manda e ninguém vai desobedecer. Né? Exato, Com nesses shake países e assim, tudo mais. do Oriente Médio, eu sinto que tem um pouco mais essa pegada, né? Sim, e outro caso, cara, que eu acho que é muito interessante e pouco explorado, né? E isso eu explorei bastante em 2024. Uhum. Depois acabei dando uma afastada e concentrando mais energia e foco no Brasil, especificamente, que eu acho que aqui a gente está construindo algo de muita relevância e importância para o mundo, e na Índia que a gente consegue aprender algumas coisas ali também, embora a gente já tenha ultrapassado em alguns quesitos, né? Que é a Tailândia. Sim. Né? A Tailândia, ela também tem coisas muito interessantes em pagamento, com o Propt Pay. Uhum. Né? O ecossistema de QR Code lá é algo muito grande. Eu acho que é um dos países que mais usa QR Code também. Interoperável, né? não? Interoperável. E a gente tem também algumas coisas de governo digital, né? Os países asiáticos, principalmente China, né? Uhum. Mas aí não entrando tanto na China, os países asiáticos, de forma geral, eles têm buscado muito a digitalização de documentos, né? Digitalização da vida pessoal ali do cidadão, para justamente, primeiro, redução de custo, Uhum. né? E segundo, incluir digitalmente pessoas que estão excluídas, né? Pessoas que estão afastadas. Né? Você citou aqui o caso do Brasil e da pandemia ali, o exemplo da Caixa, né? Cara, é interessante que ali na pandemia, a gente tinha, se não me engano, 6 milhões de brasileiros que não tinham identidade. Uhum. Então, não era possível eles pegarem o auxílio emergencial porque eles não tinham identidade. Então, o trabalho que o governo teve foi o mesmo da Índia, praticamente, de dar identidade para essa pessoa, para ela ser bancarizada e depois ela pegar o auxílio. Mas aí a gente já começa de um patamar onde a gente já tem mais gente... bancarizada, com identidade. Com identidade. Mas também assim, nós estamos falando de 220 milhões versus um bi de gente também. E aí a gente tem outra coisa. Mais né? de um bi, né? Verdade. Que você comentou no começo, né? Quais são os outros exemplos de infraestrutura pública digital? Uma grande infraestrutura pública digital que não foi pensada como infraestrutura pública digital é o CAD Único. Uhum. O CAD Único é a base do Bolsa Família e do auxílio emergencial. Ah, sim. E cara, ele é hoje uma infraestrutura pública digital, porque ele basicamente possibilita novos serviços surgirem a partir dele. Sim, né? com base já, com toda uma sistemática pronta. Com base nele. Então, a gente vê um movimento semelhante na Ásia disso, né? E nesse sentido de digitalização de documentos e tudo mais, é para justamente aumentar a assistência que o governo dá a essas pessoas, né? Porque tem muitas pessoas excluídas de programas públicos, de programas de assistência, né, financeira, justamente porque elas são invisíveis para o governo. Sim. Então a gente vê isso. Eu acho que um grande caso que tem isso é a Indonésia e a Tailândia. Né? A Tailândia em termos de pagamentos, e está conseguindo criar algo semelhante à Índia. Né? Então esses puzzles, de certa forma, estão se conectando. E a referência tá próxima ali, o pessoal consegue pegar. Uma coisa que eu fico triste, de certa forma, cara, assim, é ver o potencial que a América Latina tem nisso, de se desenvolver. E eu acho que é um grande salto quando a gente tem uma mobilização e um foco do setor público em planejar isso. Como você falou, eu acho que a introdução que você deu foi muito boa. Acho que a gente está acostumado com infraestruturas tangíveis, físicas, Sim. pontes e tal. No mundo digital de hoje, a gente precisa da infraestrutura digital para conectar as pessoas, para servir a propósito, para diminuir desigualdades. Né? Tudo isso pode ser feito a partir da medida que você... Mas tem que ter um plano, você tem que ter comando, Exato. você tem que ter habilidade, né? Skills, né, internas de gente que possa trabalhar e desenvolver isso lá para você. E, de fato, a implementação. E no Brasil, e de todos esses países que a gente citou, houveram impactos muito relevantes. Né? Quando a gente está, ainda mais quando você tem um gap muito grande, você tem muita coisa para resolver. Diferente de países mais envolvidos, onde, por exemplo, nos Estados Unidos, muita coisa já está resolvida nesse aspecto, ou já tem algum provedor cuidando disso. Mas na América Latina, principalmente, existe esse espaço. E eu não esqueço que assim, a gente já trabalhou junto ali
numa organização mapeando muito do que acontecia em Open Banking e Open Finance na região. E você vê a dificuldade. O México, por exemplo, né, um país que correu para poder se posicionar. Recebeu até funding de fora, né? Recebeu funding, estreitou laços com o Reino Unido, que era um país que despontou com o Open Banking deles e tal, e tentou desenvolver algo que não saiu do lugar, assim, saiu muito pouco do lugar, se perdeu em vários aspectos. E aí a gente tem talvez um pouco do lobby interno das instituições tradicionais, por um outro lado, que aí o regulador também fica com mãos atadas de poder ter esse comando, né? A gente tem um regulador super desaparelhado também, né? Com falta de funding, com um turnover muito grande, toda hora tem um cara novo lá. Então tudo isso gera um complicador, né? E você poderia ter, pelo menos nessa parte que a gente viu na prática, está muito mais avançado, fora outras infraestruturas públicas digitais que, uma vez bem implementadas, promovem um salto dentro do país em relação à qualidade de vida, diminuição de desigualdades, porque quer queira ou quer não, todos esses elementos tangíveis que conectam e fazem, que servem para que a sociedade possa se integrar e se desenvolver, eles já estão aí há muito tempo, mas toda essa camada digital ela é muito mais importante, né? Também é igualmente importante, mas ela desbloqueia coisas que hoje são essenciais para a vida de um cidadão, e que a gente não pode ignorar, né, cara? Mas depende de tudo isso se encaixar e não é trivial, né? Eu acho que hoje a gente está no momento, assim, 1950 o JK investiu em rodovias, né? Sim. Em infraestrutura pública, mas física. Sim. E hoje estradas, pontes, viadutos, né? Oleodutos também. E hoje a gente está, acho que no momento da América Latina em si, que é um momento muito crucial também de desenvolvimento, porque, cara, se a gente não constrói infraestruturas públicas digitais no momento que a gente tem hoje, né, com as tecnologias que a gente tem hoje, com as possibilidades que a gente tem hoje, um país que não tiver uma infraestrutura pública digital, e aí, o que eu condiciono, né, você ter uma infraestrutura pública digital? É você ter algo pensado para o longo prazo, você ter algo interoperável, ou seja, que conversa com todas as suas tecnologias já existentes, públicas ou privadas, e você ter algo que seja útil, usável, tanto pela sociedade civil de forma geral, né? Então, tanto pelas empresas quanto pelo cidadão mais comum ali possível, né? Por quê? Porque na época do JK, por exemplo, em 1950, a gente estava falando de um início de uma globalização. Então, a gente estava falando de um país que estava saindo de uma área rural para uma área mais urbana, e se a gente não criasse viadutos, não criasse essas pontes, o país não ia ficar interligado. Hoje a gente tem a mesma coisa, só que com outro nome, inteligência artificial. Sim. E o que seria isso? Cara, quem não tiver uma infraestrutura pública digital, condicionada nesses 3 pilares, né, que é a interoperabilidade, usabilidade pública, né, ou seja, para todos os entes, e você ter algo que seja ali padronizado, né, que seja utilizável, cara, você vai acabar sendo excluído dessa nova economia que está surgindo, né? Que é uma economia muito mais digitalizada, uma economia muito mais interligada e uma economia que realmente vai te excluir de qualquer conversa global daqui para frente se você não estiver pronta a ela, né? Então, eu acho que um ponto aqui fundamental, né, quando a gente conversa sobre infraestrutura pública digital, é que isso pode se dar tanto pelo governo, ou seja, o governo capitaneando isso, como foi com o Pix, por exemplo, pode se dar tanto do ponto de vista do governo capitanear parte disso, só coordenar a conversa, mas a sociedade, ela lidera, que é o caso do Open Finance, por exemplo, que é uma regulação assistida. Sim. Ou pode se dar como modelos americanos, que é um mercado totalmente se guiando, market-driven total. E, cara, aí o governo só entra se der realmente... Mas tem que estar num estágio diferente dessa discussão, né, cara? Eu acho na América Latina a gente tem, eu acho que muito... A gente tem uma mão forte muito do governo querer liderar, mas uma incapacidade dele conseguir liderar. Executar, exato. Executar. E a gente tem um interesse por parte do mercado que quer muito construir isso, só que o governo às vezes acaba destruindo esse incentivo, né? Um caso, aqui fala um pouco sobre um outro tema, mas que eu acho que tem relevância, que é a regulação. Cara, a Bolívia, por exemplo,
ela tinha discussões já surgindo para contornar a inflação crescente que eles estavam tendo com digital assets, né? Com ativos digitais ali, Bitcoin, stablecoin, né? E tudo mais. E, cara, o governo ali em 2022, se não me engano, proibiu as criptomoedas. Sim. Agora, nesse novo governo, eles estão abrindo mais as portas, né? Estão sendo mais crypto-friendly ali, Sim. né? De certa forma. Mas a gente tem, então, isso. A gente tem um regulador na América Latina que quer liderar, mas é incapaz de liderar, Sim. né? Nossa, sem dúvida, cara. Mas é interessante a gente poder ver isso. Eu entendo que para a saída para países emergentes, aqui, o desenvolvimento aqui, a gente é vital, é importante, até para que você consiga estabelecer um pano de fundo, né? Para que você possa ter desenvolvimento até das economias, até das empresas privadas em cima dessas infras públicas, né, cara? Exato. Assim, a gente chega mais longe, a gente melhora né, a qualidade de vida do cidadão e promove o crescimento, o desenvolvimento também da economia, né? Então, estamos nesse estágio mais ou menos. Mas, Valtão, a gente tá chegando no final aqui, cara. Papo muito bom. Adoro falar contigo, como você sabe bem. E antes de pedir aí, talvez, tuas considerações finais, fazer também aqui o callback em relação aos cursos do MBA USP Exalc, que a Code está na tela, para você conseguir adquirir condições especiais aqui. E aí a gente vai poder também ter a oportunidade, eventualmente, uma vez que você se inscreva, né, que eu poder ser professor de vocês, talvez, de uma das turmas dos diferentes cursos aí, onde eu ensino inovação financeira, fintechs e bancos digitais. Mas, Valdo, me diz aí, cara, pode ficar à vontade esse minuto final para você, né, dar tua consideração ou fazer seu institucional. Fique à vontade para isso, cara. Boa. Cara, eu agradeço aqui mais uma vez. Eu acho que todas as conversas que a gente teve, né, no Fintech Talks, eu acho que se conecta hoje também, né? Eu estive aqui no episódio do Luiz César Fernandes, né? Você é super. Que a gente falou, acho que sobre as fundações ali do sistema financeiro, né? Sim. Com o CETIP, com o Selic, com as regulações que hoje existem, que sustentam tudo isso que a gente está vendo, né? Do outro lado, eu tive como o Boyce Data, né, onde a gente falou um pouco sobre dados, né? E hoje eu acho que a gente fecha isso, porque eu acho que infraestrutura pública digital, Bruno, ela vai muito relacionada à regulação bancária, né, regulação financeira, mas ela traz um ponto que você falou na sua fala agora recente, né? Que é o impacto social que ela gera, né? Claro. Quando a gente constrói algo que é público, uma infraestrutura, a gente está construindo backstage de algo maior, né? Então, o Open Finance, por exemplo, ele é só um backstage de algo que daqui 10, 20 anos a gente vai ver repercutindo na sociedade. Sim. Não é algo que a gente vai ver agora, né? O Pix, ele é algo mais que aparece na ponta, mas também é uma infraestrutura que todo mundo vai falar durante muitos anos até aparecer uma tecnologia mais relevante, mais acessível e mais barata. Sim. Né? Só que o ponto que eu acho que leva a gente à infraestrutura pública digital é que a gente tem que pensar hoje em construir tecnologias que sejam, primeiro, úteis para a sociedade e, segundo, tecnologias que não sejam para resolver só algo pontual. Sim. Mas algo para resolver problemas que vão surgir, que podem demandar uma certa reforma dessa tecnologia que a gente está criando hoje, mas que não vai demandar uma revolução tecnológica, né? Sim. Você destruir algo do zero e começar de novo, né? Então, eu acho que o grande pensamento aqui que eu gostaria de deixar para os nossos ouvintes, né, para as pessoas que estão nos assistindo, é que o jogo hoje da tecnologia, né, ele é muito mais um jogo de longo prazo. Né? Ele não é mais um jogo nem de curto nem de médio. IA, por exemplo, é algo que se conecta totalmente ao nosso papo, mas que, de certa forma, também pode ser algo pontual. Algo que daqui alguns anos a gente vai ter criado uma tecnologia muito maior. E por quê? Porque os ciclos de inovação eles estão cada vez menores. Né? Então, algo que antigamente levava 5, 10 anos para repercutir na sociedade, hoje leva semanas. Uma atualização do ChatGPT, por exemplo, muda totalmente uma empresa. Né? E coisas de semanas. Então, eu acho que hoje a gente tem que pensar mais no jogo de longo prazo, no sentido de pegar a etimologia mesmo da palavra infraestrutura e estudar ela e produzir produtos que sejam para longo prazo, para um jogo mais
futuro do que para um jogo mais pontual, um jogo mais de curto prazo, né? Sim. E é isso que a gente vem tentando fazer um pouco também na Voice Data, né? Puxando um pouco pro nosso lado, que é tentar pensar em dados, de certa forma, mas tentar pensar em dados não como uma camada final, né? As empresas não chegam no dado como eu quero dado só para resolver um problema, não. É como uma camada inicial de algo muito maior que a gente não tem nem alcance do que pode ser. Sem né? dúvida, cara. Ou seja, é um fluxo de trabalho ali, é uma jornada que está sendo construída para algo maior, né? No final das contas, a gente está... É uma chance, né, implementando essas infraestruturas de corrigir distorções. Exato. De dar inclusão, de fazer inclusão. Positivamente a sociedade. Né? E de habilitar também uma série de coisas, de possibilidades que vai além da inclusão. Uma coisa é a inclusão, outra coisa é você habilitar novas formas de se fazer coisas de uma maneira mais simplificada e que tem um impacto muito relevante na vida do cidadão e da sociedade. Exato. De uma forma ampla. Walter, muito obrigado aqui pela participação mais uma vez. E você que nos acompanhou, espero que tenha gostado do episódio. Não esquece de deixar seu like aqui, de fazer inscrição no canal, caso não seja inscrito. E provavelmente também encaminhar esse papo para outras pessoas que possam se beneficiar dele. Forte abraço, até a próxima. Valeu.